Olha, pessoal, estou pensando seriamente em me naturalizar ucraniano. O que vocês acham? A Ucrânia tá meio complicada ali por conta do conflito com ou a possibilidade da invasão da Rússia, né? Mas quem sabe um polonês, viria um polonês, algum país ali do leste europeu valeria a pena, porque quando eu olho pro Brasil, é uma puta de uma incoerência, sabe? E eu vou falar sobre isso com alguns artigos aqui bem interessantes. Por exemplo, olha só esse aqui de 2019. O Parlamento Europeu aprovou resolução que coloca nazismo e comunismo em pé de igualdade. A gente está falando, gente, da União Europeia, certo? A União Europeia colocou o comunismo e o nazismo em pé de igualdade depois de o Parlamento Europeu ter aprovado em setembro uma resolução que condena os dois regimes ditatorial. Nada mais justo, né? Porque, como eu falei no vídeo anterior, se você é contra o totalitarismo, e eu acho que o normal seria ser contra isso, porque, pra mim, tá no mesmo raciocínio daquela ideia de ser contra a pedofilia. Todo mundo tem que ser contra isso, porra. Se você abre uma vírgula, mas pode ser que não tem mais, meu amigo. Não tem mais, não tem nada a ver. Ou você é contra ou você não é. E o totalitarismo, por acaso, tem só uma etiqueta? É só nazismo que é totalitarismo? Não. Então você tem que ser contra o totalitarismo, não meramente contra o nazismo, apesar de que você tem que ser também contra ele. Bom, e aí é dito aqui, ó, no passado, deixa eu só reler essa parte aqui. No passado, dia 19 de setembro, a União Europeia colocou comunismo e nazismo em pé de igualdade depois de aprovar no Parlamento Europeu uma resolução condenando ambos os regimes por terem cometido genocídio e deportação, e foram a causa da perda de vidas humanas e liberdade em uma escala até agora nunca vista na história humana. Então, eu não sei até que pé tá isso aqui lá na União Europeia. Eu tô falando aqui 2 anos atrás, 2019, tá? Esse artigo aqui é de 15 de outubro de 2019. Eu vou deixar o link aí depois. Mas, enfim, né? Foi uma resolução, a meu ver, acertada. Aí ele coloca aqui, ó. Essa resolução custou 535 votos a favor e 66 contra. E 52 abstenções. Mas foi unanimidade, 535 votos a favor. Noticiou o jornal espanhol ABC em esta terça-feira. Apesar do significado histórico, essa resolução passou despercebida pela maioria, ainda que este seja tema de debate recorrente entre os historiadores desde a queda da União Soviética há 3 décadas. Mas, vamos lá, né, cara? Tem um mínimo de noção ética, porque é uma coisa assim do quase que matemática. Ou você é só contra o nazismo, ou você é contra todo o totalitarismo. E para não ser incoerente, a segunda opção é a que vale. Aí eles colocam aqui, de acordo com esse jornal espanhol, alguns autores chegaram a essa conclusão em 1995, dizendo: se pudermos estabelecer a comparação, o poder destrutivo do stalinismo, a gente vai ver que ele é maior do que o nazismo. A destruição levada a cabo por Hitler não durou mais 6 anos, enquanto o terror de Stalin começou na década de 1920 e prolongou-se até 1953, cara. Olha isso, 1920 até 1953. Você pode até falar, mas se o nazismo tivesse durado mais, ele teria matado mais. Tudo bem, isso pode até ser. O comunismo ele tem a habilidade de se maquiar mais do que o nazismo. Porque o nazismo é um monstro tão feio, tão bizarro, que inicialmente assusta. Só que o terrorismo tem um curto prazo, né, de duração. Enquanto que o comunismo ele se maqueia todo, ele consegue, né, se fazer de anjo de luz, né, aquela prática do capeta mesmo. Se fazer de anjo de luz é bonzinho, tem igualdade para todo mundo, e no final mata tanto quanto a peste negra, ou até mais. Porque é como Jesus falou, né, neste mundo existe o joio e o trigo. Um inimigo plantou entre o trigo o joio. Então você tem muita desinformação. Você tem informação de um lado, desinformação do outro, numa dinâmica assustadora, como o mundo nunca viu antes. E a desinformação pode vir tanto da direita quanto da esquerda. E às vezes você pode estar propagando isso sem saber. Sabe como é, né? E é muito difícil você fazer a diferença de um e de outro. Por isso que você precisa, né, como Jesus depois fala. Então, meu amigo, vigia. Porque tem um inimigo que está plantando joio no meio do trigo. Bom, aí ele fala aqui, né, nesse artigo, o debate alcançou o seu auge em 1997 com a publicação do livro Negro do Comunismo, que foi escrito por um grupo de historiadores sob a direção do investigador francês Stéphane Courtois, que se esforçaram por fazer um balanço preciso e documental das verdadeiras perdas humanas nos regimes comunistas espalhados pelo mundo. Os resultados foram esmagadores: 100 milhões de mortos, 4 vezes mais do que o valor atribuído por esses mesmos historiadores ao regime de Adolf Hitler. O genocídio terá feito cerca de 6 milhões de vítimas, no caso do Hitler, né? Se comparado ao comunismo que matou 100 milhões. Apesar de tudo, esses números não são uma novidade. Quando investigadores, como ele vai falar um monte de nome aqui que eu não vou ler, não, pelo amor de Deus. Vários investigadores que... Eu vou deixar os links aí, depois vocês podem dar uma olhada para fazer uma busca bibliográfica. Eles já se interessavam anteriormente por estudar o Gulag a respeito da fome causada pelo Stalin na Ucrânia e as deportações em massa dos dissidentes do regime soviético. Daqui a pouco eu vou falar da questão da fome na Ucrânia, né, que foi um dos eventos mais bizarros que você pode pensar na história humana. Aí ele fala aqui: uma das diferenças entre os dois regimes é que o Gulag soviético foi usado para punir e eliminar dissidentes políticos,
com o objetivo de transformar as estruturas socioeconômicas do país e promover a coletivização e a industrialização. Os nazis, por seu lado, usavam o campo de concentração principalmente para extermínio de vários grupos étnicos, políticos, sociais, minorias, etc. O regime nazi foi culpado do genocídio de judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeovás e também comunistas, tá? Também comunistas. E até soldados do outro lado, né, que eram capturados, eram mortos, eram levados ao campo de concentração. Preciso fazer uma diferença aqui entre socialismo democrático e regime comunista que apregou a ditadura do proletariado, que acaba por se tornar aí totalitário, né? Essas coisas têm que ser diferenciadas. Evidentemente, também muitos nazistas foram levados como prisioneiros pelos russos, né? Então, não vale dizer que o comunismo foi uma das vítimas do nazismo. Eles estavam em guerra. O nazismo também foram prisioneiros de alguns comunistas. A resolução aprovada pelo Parlamento Europeu é bastante incisiva. Nela, se apelando, nomeadamente, a uma cultura comum na memória que rejeita os crimes dos regimes fascista e stalinista e de outros regimes totalitários e autoritários do passado como forma de promover a resiliência contra as ameaças modernas à democracia, em particular entre as gerações mais jovens. Também se manifesta profundamente preocupado com os esforços da atual liderança russa para distorcer os fatos históricos, meio que para colocar uma neblina, né, sobre os crimes cometidos pelo regime totalitário soviético, e considera que esses esforços constituem um elemento perigoso da guerra de informação. Mas aí o que acontece? Alguns países da Europa, por exemplo, eu cito aqui a França, elas têm uma postura de incoerência, muito parecida com o que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil é proibido o nazismo, tá? Proibido. Existe lei para isso. Você não pode fazer apologia ao nazismo, você não pode usar símbolos nazistas, você não pode, de maneira alguma, defender qualquer coisa que tenha acontecido no passado. Mas antes de você se preocupar com a questão de que isso é uma lei ou não, tem um senso ético, um senso moral, de saber que, isso aqui, o nazismo é de fato uma grande merda, demoníaca, porque eu tô pensando aqui nas pessoas que foram vitimadas ali, eu tô um pouco me fodendo se é lei ou não. É claro que isso é um absurdo e tem que ser condenado, porque eu sou um ser humano e eu poderia estar na pele de várias pessoas que estavam ali, vítimas desse sistema opressor. Só que eu também tenho que me pensar um pouquinho. É claro que a gente não consegue se colocar na pele, né, das vítimas, mas é um esforço criativo e imaginativo. Eu tenho que também pensar, poxa, mas lá do outro lado também teve muito problema. Quer dizer, o leste europeu padeceu tanto pelo nazismo como pelo comunismo. A gente tá vendo aqui os números. 100 milhões, cara, de pessoas que morreram. Então, vamos lá, né? Como é que eu posso ficar escandalizadinho por conta de um debate a respeito de, não só de liberdades individuais, mas de livre expressão, e não ficar escandalizado de que aqui no Brasil mesmo você tem um PCdoB da vida, você tem um PCB, né, Partido Comunista ou Partido Comunista do Brasil, que usam símbolos do stalinismo e que foram fundados na sombra, não só do Stalin, como de Mao Tse-tung, que foram muito mais genocidas do que o próprio regime nazista. Cadê as pessoas escandalizadas, gente? Cadê? Desculpa, cara, mas isso aqui me choca, me deixa assim paralisado diante de tamanha loucura, sabe? Eu não tô afim de ficar lacrando nada, é só de expor a discrepância desse tipo de debate que tá acontecendo aqui nesse país. A incongruência, assim, a hipocrisia, a banalidade do mal de um lado a favor do rigor para com o outro lado. Quando o rigor tem que ser contra um tipo de sistema que não é só autoritário, é totalitário. Assim, é o discernimento mais básico que qualquer pessoa deveria ter. Mais básico, você não precisa levar anos. A União Europeia levou só em 2019 que os caras consideraram a porra do comunismo. Caramba, por que demorou tanto? Aqui no Brasil, então, até hoje os caras não sabem disso. A gente está falando aqui no sentido daquilo que transcende o aspecto democrático. A gente está falando de regimes que ou querem implantar uma ditadura do proletariado, ou querem implantar um regime etnopluralista. Vai lá para os Estados Unidos para você ver. É proibido você ter aqueles partidos nanicos, radicais? Não é proibido. Desculpa, né? Se você for lá para os Estados Unidos, vocês sabem. Não é proibido você ter um partido nanico radical, seja ele apregoando ideias nacionalsocialistas, que não é necessariamente hitlerismo, tá? Porque o nacionalsocialismo é uma ideia que já existia antes de Hitler. Não foi o Hitler que inventou isso. Então, existem partidos nanicos radicais nos Estados Unidos que defendem isso. E existe no próprio Estados Unidos também partidos comunistas que defendem aquelas ideias bizarras que a história nos demonstrou, evidenciando-as como terríveis, do ponto de vista não lógico apenas, mas ontológico. Então, nos Estados Unidos você tem esses grupos radicais. Por isso que você vê bandeiras neonazistas ou bandeira comunista sendo levantada ali. Mas eles não têm expressividade. Por que será que eles não têm expressividade? Primeiro porque a maioria deles quer se pautar na metapolítica. Eu já expliquei isso aqui no meu curso. Curso não, nas minhas aulas sobre a extrema-direita europeia. Né? Eles não se valem, a extrema-direita europeia, ela se vale hoje da metapolítica. É uma nova forma de levar a cabo ideias etnopluralistas de tipo quase nacional-socialista. Mas que, a meu ver, deveriam ser condenadas, já que
elas sim se aproximam dos símbolos nazistas, ainda que digam que não. Mas a mesma coisa acontece aqui no Brasil, com o PCdoB, com o PCB, às vezes até o PSOL também, apesar de ser um pouco mais ameno. Esses caras estão se aproximando, sabe, de símbolos, de ideias, de verdadeiros genocidas, de verdadeiros psicopatas. E, cara, você tem hoje vídeos gravados do Che Guevara na ONU dizendo: nós fuzilamos sim. Caralho, você tá confessando que você comete crimes, cara. E aí você tem coragem, meu. Depois do cara falar isso, tá tudo gravado. Você tem ainda coragem de usar a camisa desse facínora com o rosto dele? Na moral, meu amigo, na moral. Isso é um troço assim que não entra na minha cabeça, bicho. Não entra na minha cabeça. Porque é inaceitável isso. Quando você condena um, você tem que condenar o outro. Aí fala, mas são diferentes. Cara, e daí? É claro que você tem gêmeos heterozigotos, certo? São diferentes, mas são parentes mesmo assim. O stalinismo e o nazismo têm ditaduras, cada uma ao seu modo, ideologias bem específicas, bem diferentes uma da outra. Mas os frutos são os mesmos. Na verdade, até que não, né? Porque os frutos do comunismo são um pouquinho maiores, diga-se de passagem. Bom, não sei o que mais que eu tenho. Ó, vamos partir para um outro artigo aqui, bem interessante. Olha só que coisa. Deixa eu abrir ele aqui. É um artigo da Gazeta do Povo. Olha, eu discordo de muito desse tipo de jornal que tem uma tendência mais chapa branca, tá? Discordo de muita coisa, mas aqui eu vou ler o artigo em questão a respeito do nazismo, certo? Ele fala assim: nesta semana, opiniões emitidas pelos deputados Kim Kataguiri e o apresentador Flow Podcast Monark causaram indignação no Brasil, blá blá blá. Vou pular algumas partes aqui, vamos chegar ao ponto que nos interessa. Ó, nos Estados Unidos, manifestações de apoio ao nazismo e ao comunismo são permitidas como defendido pelo apresentador e pelo deputado, né? Tanto o Monark quanto o Kim Kataguiri tinha um trecho que eu não tinha assistido, cara, mas eu vi depois. O Monark realmente fala que no Brasil você tem radicais de esquerda, mas não podem ter de direita. E é a partir daí que ele começa o raciocínio dele. Isso aí, na verdade, depois que eu vi, eu falei, cara, mas aí tem um ponto que ele tá pensando e raciocinando como os americanos, inclusive. Ou pelo menos, não os americanos em geral, mas como a lei americana, né? Então, é dito nesse artigo: nos Estados Unidos, manifestações de apoio ao nazismo e ao comunismo são permitidas, como defendido pelo apresentador e pelo deputado ali no podcast. Assim como o Brasil, porém, outros países, entre eles França e Áustria, criminalizaram o nazismo, mas permitem o uso da iconografia comunista e partidos dessa linha ideológica. Então o Brasil permite a iconografia, os símbolos, a França também e a Áustria também. A meu ver, isso é uma incoerência, uma grande incoerência. Mas por que esses partidecos aqui do Brasil, que tem essa simbologia stalinista, maoísta, eles não fazem uma guerrilha armada para tomar o poder? Porque eles não conseguem, eles estão debaixo de uma lei bem estipulada da Constituição de 1988. Então eles não têm essa condição. Assim como nos Estados Unidos, que é permitida a manifestação de apoio tanto a nazistas e comunistas, eles estão debaixo também de uma lei e de uma nação democrática, e eles não têm a capacidade, e nunca terão, vamos combinar, de se expressar de maneira violenta, radical. Claro, você vê violência por parte da alt-right, você pode ver violência por parte de grupos de esquerda que destroem estátuas históricas, você pode ver um monte de coisa assim nesse sentido, mas elas são logo rechaçadas, isso que eu quero dizer. Então aqui no Brasil, esses partidecos que começaram na sombra do stalinismo, hoje eles se tornaram como que figuras que amenizam o discurso do radicalismo passado que aconteceu na União Soviética, na China e em vários outros países. Então eles amenizam o discurso e tentam trazer uma formulação mais democrática, mas ao mesmo tempo eles estão ali andando na linha, na sombra desses psicopatas aqui, tá? Aí ele fala, na Alemanha, onde o nazismo surgiu, a exposição de símbolos nazistas pode acarretar multa e prisão por até 3 anos e negar o holocausto até 5 anos. Então, a meu ver, sinceramente, é mais do que certo a Alemanha criminalizar o nazismo. Eu acho que aí o Kim Kataguiri errou feio, porque, porra, na Alemanha, cara, você não vai criminalizar a merda do nazismo, não tem como, bicho. Porém, embora a metade oriental, mas aí o Kim depois ele mudou de opinião, não é que ele mudou de opinião, né, ele concatenou melhor essas questões. Porém, embora a metade oriental do país tenha sofrido com o comunismo entre a Segunda Guerra Mundial e a queda do Muro de Berlim, o uso do símbolo comunista não é proibido no país e é até utilizado pelo Partido Comunista local. Aí eu vejo uma incoerência também na Alemanha nesse sentido. A questão também, cara, que a gente tem que ver o contexto do país. Os Estados Unidos é um país que está dividido e polarizado entre democratas e republicanos, basicamente, historicamente falando. Então achar que um partideco de bosta, né, que defenda ideias radicais, nazista, comunista, que isso vai ter algum fruto no futuro, não tem, mano. Assim, tem uma tradição muito pesada nos Estados Unidos. Então não dá pra gente acreditar que... Por isso que os caras não estão nem aí, né? Deixa a livre expressão nos Estados Unidos, deixa os caras falar essa bosta. Porque não vai ter muito fruto. Mas eu penso que seria melhor criminalizar. Mas é uma opinião minha e eu vou explicar por quê. Porque eu estou do lado dos ucranianos, eu estou do lado dos poloneses, eu estou do lado daqueles países do leste europeu que vivenciaram tanto o sofrimento do nazismo quanto do comunismo. E aí eles querem rechaçar todos eles. Essa
é a maneira como eu vejo as coisas aqui, tá? Em vista de ter coerência também. Aí ele vai falar aqui, outros países, pelo contrário, têm legislações que proíbem manifestações comunistas, mas não dão o mesmo tratamento à ideologia nazista. Na Coreia do Sul, o uso de símbolos... Aí eu não sei que países são esses, né? Ele tá falando, olha, tem legislações proibindo manifestações comunistas, mas não dão o mesmo tratamento à ideologia nazista. Em que sentido? Não ficou muito claro. Aí depois ele fala, na Coreia do Sul, o uso de símbolos de manifestações a favor do comunismo e da ditadura norte-coreana são crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Então é claro, porque olha pra Coreia do Sul e compara com a Coreia do Norte, bicho. O cara que relativiza os crimes da Coreia do Norte, aí eu falo, mano, esse cara deveria ser, não vou dizer cancelado conforme o padrão internetiano, não. Mas deveria ser colocado em xeque aí a sua postura assim. Deveria se retratar assim. Porque como é que tu quer comparar a Coreia do Norte com a Coreia do Sul, velho? Tá maluco da cabeça? Pirou na batatinha, velho? E ó, na Indonésia, onde grandes massacres anticomunistas ocorreram nos anos de 1960, referências a essa ideologia podem ser punidas até 20 anos de prisão. Olha a postura da Indonésia frente ao comunismo. Entretanto, no leste europeu, e aí tá a postura que eu mais acho coerente aqui, certo? No leste europeu, região que sofreu nas mãos de nazistas e de comunistas, alguns países criminalizaram as duas ideologias. Se tu quer criminalizar uma, não esqueça que tem outra. É só isso que eu peço, só coerência. Né? O que um ucraniano diria para o monarca, por exemplo? Diria, olha, por coerência, ou você criminaliza os dois, ou você deixa os dois se manifestarem aí e rechaça se radicalizarem demais. Aí eu fico me perguntando com meus botões, mas não é exatamente isso que o monarca, de uma maneira meio bem burra, né, disse? Mas aí eu concordo mais com o pessoal aqui do leste europeu, que criminalizam algo que se mostrou criminoso, simplesmente isso, ok? Na Ucrânia, o Tribunal Constitucional ratificou em 2019 uma lei que iguala o comunismo ao nazismo e proíbe a disseminação de seus símbolos. Viu? Você aí que diz, mas não dá pra comparar o nazismo com o comunismo. Como que não dá pra comparar, velho? Em que sentido você tá falando? Bom, o regime comunista, como o regime nazista, infligiu danos irreparáveis aos direitos humanos, porque durante sua existência exerceu total controle sobre a sociedade, perseguição e repressões politicamente motivadas, violou suas obrigações internacionais e suas próprias constituições e leis, pontuou o Corte, para quem os dois sistemas implementaram políticas estatais repressivas. Nada de novo aqui, né? A legislação que havia sido aprovada pelo parlamento ucraniano em 2015 prevê pena de até 5 anos de prisão para indivíduos e fechamento de organizações cujos responsáveis podem ser encarcerados, não vão morrer não, vão ser presos por até 10 anos. Letônia e Lituânia, outras ex-repúblicas soviéticas, aprovaram leis nesse sentido em 2013 e 2008, respectivamente. Na Romênia, inclusive eu tenho um vídeo aqui no meu canal bem antigo que eu falo sobre a Romênia e como os filmes do Chuck Norris, né, foram tão importantes. Há filmes americanos, né, para libertar as pessoas da loucura cientificadora do partidão na época. Então, na Romênia, a Lei de Segurança Nacional de 1991 estipula que qualquer ação de apoio a ações totalitárias ou extremistas, de comunismo ou fascismo, ou então qualquer adepto de teorias radicais que tem o cheiro de totalitarismo, não que essa palavra esteja na lei, evidentemente que não, né? A lei é bem definida e objetiva. Mas qualquer tipo de teoria nesse sentido pode ser punida com pena de prisão de 2 a 7 anos, ainda que não faça menção ao uso de símbolos. Então não precisa nem ter um símbolo. Se a ideia já propaga esse, não autoritarismo, mas totalitarismo, não. Os romenos não vão cair mais nessa. Né? Seja o autoritarismo fascista, seja o totalitarismo comunista e nazista. Alguns teóricos argumentam que, apesar de ambos serem ideologias responsáveis por milhões de mortes, olha essa conversa aqui, o comunismo não pode ser equiparado ao nazismo, porque não teria a ideia de extermínio na base de sua ideologia. Pô, mas que argumento bosta, né, velho? Não, mas não tá na ideologia. Mas no mundo real tá, né? No mundo real está. Porque as pessoas morreram. 100 milhões de mortes pelo comunismo. 6 a 7 milhões de pessoas pelo nazismo. Não tá na ideologia. Beleza. Mas no mundo real tá, né? E o que te importa mais, a coisa em si ou as palavras, meu amigo? Porra, cara. Aí ele fala aqui, ó. Os comunistas mataram 70 milhões de pessoas na China. Mais de 20 milhões na União Soviética. Sem contar cerca de 5 milhões de ucranianos. Eu vou falar daqui a pouco sobre Holodomor, tá? Vocês vão ver. Quase 1 em cada 3 cambojanos. E os comunistas escravizaram nações inteiras na Rússia, Vietnã, China, Europa Oriental, Coreia do Norte, Cuba e grande parte da Ásia Central. Eles arruinaram a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. Não que eles mataram todo mundo, mas arruinaram. Né? Igual muita gente querendo defender a Inquisição espanhola ou querer defender a Inquisição séculos a fio lá, propagada pela Igreja Católica. Porque fizeram um revisionismo histórico dizendo que a Inquisição não matou tanta gente assim. Mas destruiu um monte de gente, né, amigão? Destruiu um monte de pessoas. Então não é só questão também de matar. Claro que matar sempre vai ser pior, né? Queimar na fogueira uma pessoa porque você acha que ele é herege é um crime hediondo, né? Que é propagado pelos estados católicos, não pelo
pelos cristãos propriamente dito. Mas aí qual que é a diferença também? Porque o cristão que está entregando é o padre, o inquisitor que está entregando o cara para o Estado católico matar, né? Então não vem com essa historinha também de querer defender a Inquisição. Claro que eu não estou comparando aqui a Inquisição com regimes totalitários. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até porque a Inquisição, se fosse de fato um regime totalitário, ela não teria durado tanto tempo, né? Foram séculos a fio. Então não foi uma coisa tão drástica assim. Foi mais forte na Espanha. Mas mesmo assim não chega a ser igual a um totalitarismo no século XX. Jamais. Né? Totalitarismo infinitamente pior. Bom, mas olha só. 1 bilhão de pessoas desgraçadas por conta dessa bosta dessa ideologia comunista que se faz de anjo de luz. E você vem querer me dizer que, mas está no bojo do nazismo, que ele é racista. Ok, é odioso, o nazismo é odioso mesmo. E tem que ser rechaçado mesmo. Mas você querer fazer essa comparação sem considerar o mundo real, daquilo que está ali deflagrado na história. Bicho, não dá. Quando você lê o livro negro do comunismo e sabe que aqueles dados são confiáveis, escritos por pessoas que viveram ou que estudaram o socialismo enquanto socialistas mesmos, muitos ali socialistas democratas, deflagrando os erros do comunismo radical e o totalitarismo comunista. E aí você vem com essa historinha de que não tem, que tem diferença ideológica. Claro que tem diferença ideológica, ninguém está negando isso. Mas olha para os frutos. Bom, assim, por que o comunismo não tem a mesma reputação terrível do nazismo? Fica a pergunta. Apontou um artigo, o radialista e escritor americano Dennis Prager. E aquilo, né, cara? Eu sei que o Bolsonaro, por exemplo, admite essa ideia de criminalizar o comunismo. Mas o Bolsonaro não dá, porque ele é o Bolsonaro, né? Que é chamado inclusive de genocida aí pela galera. Mas não me importa quem diga isso ou aquilo. Eu não estou defendendo essa ideia porque o fulano A, B ou C defende. Até porque eu tenho atualmente ojeriza pelo bolsonarismo. Mas pouco interessa quem defende ou ataca essa ideia. Eu quero ser coerente aqui diante do fato de que o comunismo é terrível. Terrível. Bom, até que a esquerda e todas as instituições influenciadas pela esquerda reconheçam o mal que o comunismo representou, continuaremos a viver em um mundo moralmente confuso. Tá certo, né? Apesar da Gazeta do Povo ser chapa branca e passar panos quentes aí sobre o bolsonarismo, que eu acho um erro gravíssimo, nesse artigo aqui, a meu ver, eles estão corretos, tá? Então, assim, eu tenho um outro artigo que vai definir claramente, está aqui num blog chamado Visão Política. Países onde o comunismo é proibido. A maioria no leste europeu, tá? Polônia. No dia 8 de junho de 2010 entrou em vigor a lei que proíbe a exibição dos símbolos comunistas. O país foi um dos que mais sofreu com o comunismo, certo? Aí você tem aqui o artigo 256 do Código Penal da Polônia, de 1997, onde é dito assim, quem promover publicamente um sistema fascista ou outro sistema totalitário de Estado, ou quem incitar, porque para quem não sabe, stalinismo é fascismo, tá? Não, mas como é que você pode dizer isso? Mas o que eu estou colocando é que no final das contas, no frigir dos ovos, você tem um sistema hierárquico bem definido, onde todos são um, tanto na União Soviética quanto no fascismo. Então, os caras aqui da Polônia querem ser coerentes. Eles dizem que quem promover publicamente um sistema fascista ou outro sistema totalitário de Estado, ou quem incitar o ódio com base em diferenças nacionais, étnicas, raciais ou religiosas, estará sujeito a multa, pena de restrição de liberdade ou pena de privação de liberdade até os 2 anos. Vai comparar isso aqui com a lei brasileira, que só condena o nazismo. E se esquece de que existem outros tipos de totalitarismo. Ou você é contra o totalitarismo em si, ou você é contra apenas a etiqueta que você escolheu ser a que tem a mais ojeriza. E aí é dito assim: a mesma penalização será aplicada a quem, para efeito de divulgação, produza, arquive ou importe, adquira, armazene, possua, apresente, transporte ou envie impressão, gravação ou outros objetos que tenham um conteúdo especificamente anterior, ou que sejam portadores de símbolos fascistas, comunistas ou de outra forma totalitária. Tá bom para você? Quando se fala aqui dos símbolos comunistas, está falando daqueles símbolos do stalinismo, da bandeira vermelha, do exército vermelho, da estrela vermelha, da foice, do martelo. É isso que está se dizendo. Agora, quando você pega um papa da Igreja Católica recebendo um presente na forma de foice e martelo, você fica falando, caramba, mano, que porra é essa que está acontecendo aqui? Esse símbolo aqui é o que foi usado para enterrar milhares e milhares de vítimas, para acabar com a vida de 1 bilhão de pessoas, para matar cerca de 100 milhões de pessoas. E aí você tem um papa pegando esse símbolo da foice e do martelo. E se fosse do nazismo? Todo mundo ficaria escandalizado, com razão. Mas com esse aqui vocês não ficam? Qual é o problema de vocês, caramba? Que bosta de duplo padrão é esse, velho? Desculpa, eu não tô querendo aqui ficar com lacrações, meus amigos, né? Mas isso me deixa muito puto, cara. Porque, porra, esse negócio tá muito errado. Não é possível, mano. Não é possível. Na Lituânia, em 2008, a antiga República Soviética da Lituânia, hoje membro da União Europeia, criminalizou a exibição pública de símbolos comunistas e nazis. A proibição foi ampliada para incluir não só emblemas, como também imagens de líderes soviéticos e o antigo hino nacional do bloco. Em 1979, a Lituânia foi vítima do Pacto de Molotov entre a Rússia Soviética, no caso, a União Soviética, e a Alemanha nazista, levando a ocupação e sua incorporação à União Soviética em 1940. A Lituânia perdeu 780 mil cidadãos como resultado da ocupação comunista, incluindo 275.697 deportados ou condenados aos gulags,
soviéticos. O país restaurou a sua independência em 11 de março de 1990. Olha como demorou. Decisão semelhante, mas menos rigorosa, havia sido adotada pelo país vizinho, a Estônia. Lá a decisão de colocar a suástica, foice e martelo em pé de igualdade foi considerada pela Rússia como uma blasfêmia e como uma tentativa de reescrever a história. Mas é claro que a Rússia, o que a gente pode falar da Rússia e do Putin? O Putin é de direita. Mas só na tua cabeça burra pra você pensar que esse cara, chamado Vladimir Putin, é um cara de direita, né? Primeiro, porque não faz nem sentido mais espectro político na Rússia, velho. Essa direita, essa esquerda. O que faria mais sentido seria alocar ele com uma certa quarta teoria política, se é que você me entende. Mas nem isso também. O Putin, eu acho que ele transcende até mesmo a quarta teoria política do Dugin. É uma coisa que está mais a ver com as suas próprias conveniências. Olha, vai chegar um momento em que o Putin vai ter, eu não sei nem se ele já tem isso, mais anos de governo do que Stalin. Mas ele tá lá, mano, quanto tempo já? Façam as contas aí. Então, é claro que a Rússia passa pano. Esse Putin aí, ele foi até da KGB, se vocês não se lembram, certo? O cara era agente da KGB, bicho. Você imagina a mente maquiavélica desse sujeito, no sentido assim de ter um grande pragmatismo em termos de dinâmica política, geopolítica, etc. Ó, Geórgia. O parlamento da Geórgia baniu, em 2011, o uso de símbolos nazis e comunistas também no seu país. Durante o domínio soviético, 1.500 igrejas foram destruídas, milhares de inocentes foram mortos na Geórgia ou enviados para os gulags, onde a maioria morreu. Entre essas pessoas estavam notáveis representantes da cultura georgiana. Aí tem vários nomes aqui de grandes autores, cientistas, filólogos, mentes brilhantes que foram destruídas pelo regime opressor. A independência da Geórgia foi proclamada em 9 de abril de 1991, porém a data nacional é 26 de maio, quando foi eleito o primeiro presidente. Aí você tem a Moldávia, que em 2012 condenou crimes do regime, que governou o país na época no seu território, porque o seu território fazia parte da União Soviética. Então a Moldávia tornou-se um estado independente em 1991, o que desencadeou conflitos militares e tal. Então você imagina toda essa história. Ucrânia, o que falar da Ucrânia? A foice e o martelo foram considerados tão nefastos quanto a suástica nazista na Ucrânia. E com razão. Porra, com muita razão, meu. Na Ucrânia, em 2015, foi aprovada a legislação para tornar o nazismo e o comunismo legalmente sinônimos. Não é que eles estão dizendo que o nazismo são iguais ideologicamente ao comunismo. Não é isso. Eles são maléficos, totalitários. Eles são iguais enquanto totalitarismos. Créditos a Hannah Arendt por ter escrito essa obra que coloca em pé de igualdade essas duas bostas, né, chamado comunismo stalinista e nazismo hitleriano. Em 2019, essa lei foi confirmada por um tribunal ucraniano. Só em 2019. O regime comunista, como o regime nazi, infligiu danos irreparáveis. Claro, morreu, né? Só Cristo para reparar isso aqui. Danos irreparáveis aos direitos humanos durante a sua existência. Tinha total controle sobre a sociedade, promovia perseguições e repressões politicamente motivadas, violava as obrigações internacionais e as própria Constituição e leis. Os ucranianos transformaram a estátua de Darth Vader, velho. Só pra vocês terem uma ideia. Porque, mais ou menos dizendo assim, olha, o Darth Vader é ruim pra caramba, né? Ele tá do lado negro da força. Mas nem ele é tão ruim quanto foi o comunismo leninista posterior. E não tô falando só de Stalin não, tá? Tô falando de Lenin, Trotsky. Você acha que Trotsky era o santinho, né? Também não. Claro que ele foi vítima do stalinismo. E talvez ele fosse muito mais ameno do que Stalin, né? Tinha uma outra personalidade, inclusive. Mas ele não era nenhum santinho, não. Ele acreditava que a violência, a guerra é a parteira da história e que se precisasse fazer revolução com derramamento de sangue, faria. E tanto ele quanto o Lenin. Mas o Stalin... Bom, o Lenin é aquele cara que fala do populismo como um mal terrível na sociedade, sendo ele mesmo um populista. Curioso, né? E depois dele, o maior populista que se viu na União Soviética ou na Rússia, que foi o próprio Stalin. Bom, e na Ucrânia, nós temos assim, né, esse Darth Vader no lugar do Lenin. Na União Europeia, como eu já falei, eles consideraram em pé de igualdade tanto o nazismo como o comunismo, porque eles cometeram genocídios e deportações e foram a causa da perda de milhares e milhares de vidas em uma escala nunca vista antes na história. Então, é isso, meus amigos, é isso. Não tem muito o que se dizer a esse respeito, né? Agora, só uma palhinha sobre o que aconteceu em Holodomor, que significa morte pela fome. Só para vocês terem uma ideia, na época do governo do Stalin, vocês sabem que a Ucrânia e a Rússia eram o mesmo país, estava unificado ali a União Soviética com vários países que hoje são independentes, dentre eles a Ucrânia. E a política do governo do Stalin era aquela ideia comunista de plutologia, tá? Ou seja, produção e distribuição de riquezas. Claro que isso não era feito de uma forma eficaz, né? Porque a gente sabe que essa questão da plutologia tem muitos problemas e o governo ensacava muito produto para si em vista de se enriquecer, se fortalecer economicamente, deixando a população empobrecida. E aí o que acontece? Quando os ucranianos perceberam que o seu trabalho suado não estava sendo recompensado de forma justa, eles fizeram vários protestos. E claro que o governo do Stalin, que é um ditador de merda, rechaçou isso. Ele cortou todo o suprimento da região, confiscou a produção. Tudo que era produzido ali ele confiscava e não dava nada de volta. Aí você fala, que comunismo, hein? Olha que bela distribuição, é um castiguinho, né? O papai Stalin está castigando os filhinhos ucranianos.
Só que nesses filhinhos ucranianos não eram só os produtores, como os produtores eram mal intencionados por reter grãos. E as crianças, e os idosos, e as mulheres morreram. Padeceram em nome do saque do governo. E sabe quantas pessoas morreram? Cerca de 5 a 10 milhões, não tenho o número exato aqui, de vidas morrendo de fome. Alguns relatos até de canibalismo. Claro, as pessoas estão passando fome. Vai ver a história da queda de Jerusalém. Quando Roma impediu os suprimentos de chegarem à cidade de Jerusalém e as pessoas começaram a passar fome. E uma mãe chegou até a sacrificar a vida do seu filho para que ele fosse devorado, segundo o que diz Flávio Josefo. Coisa similar aconteceu aqui, na Ucrânia. Aí você vem me dizer que esse símbolo do stalinismo, que é a foice, o martelo e a bandeira vermelha, não é algo similar ao que é a suástica nazista? Bom, é isso, cara. Eu não tenho mais o que falar desse assunto, pra mim já deu. Mas eu tinha que postar aqui essa questão, porque me parece que existe um duplo padrão, uma confusão completa aqui no Brasil de pessoas. Você vê comediante, patricinha, não sei da onde, de podcast, não sei do que, falando sobre coisas que eles nunca sequer entenderam, sabe? Só pelo efeito manada e pelo efeito histeria. E aquilo, é claro que é bom, né, que as pessoas rechassem o nazismo. Por esse lado é bom, acho que você não precisa ser um gênio pra ver que o nazismo é uma grande merda, que tem que ser rechaçado a todo custo na sociedade. Mas ao mesmo tempo, poxa, quando você pega uma Jandira Fegali da vida, postando uma fotinha do Stalin no Twitter, meio que dando uma conotação, porque ela é do Partido Comunista, né, cara, que surgiu em nome da sombra desses ditadores. Então, você fica pensando, ninguém fala nada disso aqui. Tá tudo bem, tudo bom, tudo tranquilo. Não dá, bicho, não dá, né? Vamos ter um mínimo de bom senso, pelo amor de Deus. Enfim, então é isso que eu tenho a falar a todos vocês. Até mais.